terminei aqui, ó, uma das pernas. Eu fiz duas carreirinhas, né? Segui com uma de ponto V, uma de ponto alto e finalizei o acabamento com uma carreira de pontinho baixo, que eu acho que é o suficiente, mas aí vai de vocês quantas carreiras vocês querem fazer, tá? Então, a gente vai pegar aqui na outra perna, ó, bem aqui onde tem essa última costurinha aqui, ó, tá vendo? Bem aqui onde a gente vai colocar a nossa linha. A gente terminou com uma carreira, eu pelo menos, né, terminei com uma carreira de ponto alto, então essa próxima carreira, ela é de ponto V. Fiz 2 nozinhos, aí vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2, opa, 2 e 3, e aí sigo normalmente, ó, aqui no primeiro eu sempre pulo apenas um ponto, e aí no segundo faço o ponto V. E a partir dos outros, é sempre pulando 2 pontos, e no terceiro fazendo ponto V, tá? Chegando ali no finalzinho, eu volto pra finalizar com vocês e mostrar como fazer as outras 2 carreiras. Cheguei aqui no final da carreira, fiz o meu último ponto V, vou pular aqui um ponto, e neste aqui eu vou fazer o último ponto alto. Então, vai ficar com 2 pontinhos altos, um perto do outro, tá? Aí, é só vir aqui no primeiro ponto alto que eu fiz ali e vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Eu, como eu falei, fiz 2 carreiras, então, agora eu vou fazer uma carreira toda de ponto alto, subindo 3 correntinhas e trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E aí, só fiz 2, e aí a última eu usei para acabamento. É bom vocês verem pra vocês, se vocês querem só que seja 2 ou que seja mais, tá? E aí, depois é só fazer pontinho baixo sobre cada ponto alto. Fez o último ponto baixo, finaliza no primeiro com ponto baixíssimo, corta a linha, passa pela laçada, e aí o fundo vai ficar dessa maneira aqui, ó. O acabamento vai ficar assim, tá? Aqui, depois, vocês já podem costurar o zíper. Eu costurei o meu, porque não tem segredo, ó. Pra parte de fora tá assim. Se quiserem, pode até deixar mais juntinho, ó. O meu eu acabei não deixando bem rentezinho, assim, ao zíper. Mas o que que eu fiz? Só virei o short pelo lado contrário, né? Ele tava assim. Encaixei aqui esse ladinho aqui. Peguei uma... Encaixei bem bonitinho aqui. Peguei uma linha e agulha e fui passando várias vezes por toda a voltinha, ó. Fiz por toda essa voltinha e depois voltei reforçando a costura, né? Que como é algo que a gente vai ficar tirando, colocando, fechando e abrindo, então é bom reforçar daí essa costura. Então, eu só peguei e fiz a costurinha aqui em toda essa voltinha, naquele espacinho que a gente deixou na parte de trás, e depois voltei reforçando a costura pra ficar bem certinho, ó. E aí, é só fechar. Então, vocês podem já fazer essa parte das pernas, podem já costurar o zíper, e aí eu vou colocar elástico aqui no meu. Se vocês não quiserem colocar no de vocês, não tem problema, porque vocês podem usar com cintinho, né? Porque depois a gente vai fazer aquelas partezinhas pra passar um cinto. Mas eu vou colocar tanto os negocinhos pro cinto, caso eu queira usar algum dia, mas também eu vou colocar aqui, ó, com elástico roliço. Então, eu vou terminar aqui essa parte da perna e eu volto pra gente colocar, então, quem quiser, o elástico aqui nessa parte da cintura, pra ele ficar bem certinho. Terminadas, então, a parte das pernas e também colocado o zíper, quem quiser agora vai colocar também o elástico. Então, pra colocar o elástico, vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho alto que tem. Se eu conseguir entrar, né, porque eu lembrei que... eu fiz ali a costura, mas deu. Agora, tem que passar aqui a linha. É chatinha essa parte, mas vai ficar melhor o acabamento da peça com o elástico na hora de usar. Porque eu coloquei, ele fica certinho, mas a gente sabe que depois a peça cede. Eu gostaria que a linha passasse inteira, né? Eu vou passar aqui, já consegui passar a linha, aí vamos fazer, então, 2 nozinhos. E aí, a gente vai começar a colocar o elástico. Vou passar aqui pela laçadinha, e aí, vou pegar o elástico. O elástico pode deixar uma ponta pra fora, não tem problema, que daí depois a gente só puxa, tá? Que a gente depois vai costurar essas 2 pontas nas 2 laterais, senão ele vai se soltar.
Então, a minha linha por cima, o elástico está por baixo, ó. Vou no mesmo buraquinho, que vai ser uma tristeza passar a linha aqui, é porque tá com uma costura bem ali, ó. Aí, ó, a minha agulha, ela passa por baixo do elástico, e aí eu puxo essa linha que tá por cima, ó. E aí é só fazer o pontinho baixo. Vou no próximo ponto, ó. A agulha sempre passa por baixo do elástico, puxo a linha e faço o pontinho baixo. E assim, a gente vai seguindo, ó, um pontinho baixo para cada ponto alto. Se for uma linha mais fina, pode fazer a cada dois, como é o acabamento, não tem problema colocar mais pontos. Aqui não precisa porque tá escondendo bem. Mas se for uma linha mais fina, a cada dois pontinhos, no terceiro pode colocar dois pontinhos baixos no mesmo espaço, para esconder bem esse elástico, tá? Vou fazer aqui, ó, só mais uns dois, para eu mostrar aqui pra vocês. Então, fiz um pouquinho, tem essa ponta aqui, ó, vou puxar esse elástico, né, ó, até essa pontinha ficar aqui escondidinha, e aí a gente tem que costurar. A gente pega, então, uma agulha de costura com a linha, bonitinho, e vai costurando, ó, costura bem essa ponta, passa pelo elástico e pela linha, tá? E costura bem até você poder puxar o elástico e ver que tá bem firme, tá? Passa várias vezes, tá? Pra não ter erro mesmo, pra ficar bem certinho, bem justinho, pra depois não ter o perigo de soltar aí conforme você vai usando a sua peça, tá? Então, faz bonitinho a costura, depois aqui eu vou arrumar, que deu uma puxadinha. Faz bonitinho a costura, depois pode fazer o arrematezinho dessas linhas aqui que ficaram. E continua a fazer os pontinhos baixos. De vez em quando, também pode dar uma puxadinha aqui, ó, pra ele dar uma diminuída nesse cos, tá? Pode puxar um pouquinho o elástico, às vezes. Não precisa fazer isso muitas vezes, só algumas, só pra ele dar uma enxutadinha mesmo, pra que fique bem certinho ali na parte da cintura, como é cintura alta, tá? Então, chegando aqui no finzinho, eu volto só pra finalizar com vocês essa carreira. Olha, gente, ó, como eu falei, fui puxando, às vezes ele fica assim, mas é pra que no corpo estique, tá? E aqui no finalzinho, ó, fiz o último ponto baixo, cortei a linha, passei pela laçada pra depois fazer o arremate. E aqui cortei o elástico e aí vou fazer a mesma costurinha que eu fiz lá no início, pra prender bem esse elástico, tá? E vou fazer o arremate. Aí, essa parte de cima aqui vai tá pronta, e vai faltar só aquela parte daquele, pra quem quiser fazer também, aquela parte que a gente vai fazer aqueles, aqui igual tem short, tem calça, pra poder passar um cintinho, tá? Acho que eu vou fazer uns 3 de cada lado, vou fazer um aqui no meio, um aqui na lateral e um aqui atrás. Então, eu vou fazer uma metadinha, e aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou, e aí mostro pra vocês como vocês podem fazer no de vocês. Aqui agora, finalizado esse acabamentinho, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, pra poder passar um cintinho, caso vocês queiram, tá? Eu vou fazer 3 de cada lado, atrás aqui eu já coloquei um, e falta colocar um aqui no meio, mas já quero mostrar pra vocês como fazer, bem simples. No caso, ó, eu fiz 6 desses daqui, tá? Eles têm aqui, ó, 3 dedos de comprimento, mas esses podem colocar no de vocês aí e ver quanto vocês querem que tenham, tá? Bem simples. Então, pra fazer, eu fiz só com pontinho baixo. Então, eu comecei aqui laçando a linha e fiz 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. A primeira eu sei que some, e essa outra aqui eu vou pular. Então, pulo essa primeira, e na segunda faço um pontinho baixo. E aí, vai sobrar somente uma correntinha aqui, onde eu vou fazer outro pontinho baixo. E aí, é só fazer sempre o pontinho baixo, viro a carreira, nesse mesmo aqui faço mais um pontinho baixo. E ao lado também faço outro pontinho baixo. Então, essa aqui é a segunda carreira, eu fiz 9 carreirinhas assim, de 2 pontinhos baixos, tá? Que deu 3 dedos aqui. Daí, se vocês quiserem fazer maior ou menor, aí vai de vocês, tá? Feitas as 9 carreirinhas, vai cortar a linha e passar por dentro da laçada. E vai ficar igual este meu aqui, ó. Deixa eu só ver em que ponto que eu coloquei pra ficar igualzinho dos dois lados, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu vou pegar o ponto
15 e o ponto 16. Essas linhas que sobraram, já vou utilizar elas aqui na peça, ó. Eu já sei que esses são os 2 pontos aqui que eu vou usar. Deixa eu só contar de novo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, isso mesmo, pra ficar igualzinho. Vou pegar nessa primeira carreirinha, essa última aqui é a carreirinha de ponto baixo, então, vou pegar entre, ó, nessa carreirinha de ponto alto aqui, ó, que é a última carreira que a gente fez nos shorts, tá? E aí, pego já aqui uma dessas linhas, ó, pego essa parte de cima aqui, por exemplo, e vou passar por aqui, essa linha, passei para trás. Tá? Vou colocar primeiro, fazer o nozinho da parte de cima, depois faz da parte de baixo. Então, coloquei aqui, vou pegar um outro cordãozinho que eu cortei. É simples, gente, é só nozinho, ó. E nesse outro pontinho baixo, eu vou passar aqui esse outro pedaço de linha que eu cortei. Se vocês quiserem costurar, eu ia costurar, só que como sobrou essas linhas, achei mais fácil fazer dessa forma, ó. Passei aqui, vou passar esse pedacinho aqui, ó, pelo pontinho do lado, que é neste pontinho aqui. Passo esse pedaço aqui, ó. E aí, eu vou usar pra fazer nozinho ali atrás. E essa outra metadinha que ficou, ó, posso pegar aqui por baixo, ó. Coloco a agulha por baixo, em qualquer pontinho, e passo esse outro pedaço de linha. Essa linha só é ruim que ela é meio molinha, e aí, como tem vários fiozinhos, ela vai meio que se soltando, ó. Passei tudo aqui pra trás, tá? Então, só venho aqui atrás e vou fazer nozinhos. Essa aqui é aquela linha, cadê a linha que eu comecei? Essa aqui. E aí, faço vários nozinhos. Aqui. E vou fazer aqui mais uns 2, trocando as linhas. Que daí, depois é só cortar. Tá? Então, ó, aqui em cima já tá bem presinho e fica bem presinho, tá? Ó, tá presinho. E aí, aqui embaixo, ó, eu virei. E aqui eu uso, ó, 1, 2, 3 carreiras. Então, aqui, ó, nesses pontinhos aqui, onde eu vou colocar. A gente tenta observar bem retinho. No meu caso, vai ser este ponto aqui, ó. Aí, passo esta linha também, fazer o mesmo esqueminha, ó. Passo essa linha pra trás. E aí, pego outro cordãozinho, vou passar aqui no outro pontinho baixo. Passo primeiro aqui pra ser mais fácil, que é uma linha grossa. Ó, daí vou pegar aqui no pontinho do lado, vou passar uma dessas pontas. Se vocês quiserem fazer de outra forma, pode também, tá? Ó, e a outra que ficou, eu passo pelo buraquinho que ficou aqui, ó, da carreira. E aí, vou fazer o mesmo esqueminha de nozinhos. Se vocês quiserem fazer de outra maneira, pode fazer. Eu quis fazer assim, porque daí eu já aproveitava essas linhas que ficaram aqui. Ó. E aí, tá pronto. Corta a linha depois. E, ó, tá presinho, certinho. Podem colocar quantos vocês quiserem, ó, nas 2 laterais aqui. Eu vou colocar 3 de cada lado. E aí, é só ver depois certinho, ó. Fez um lado, não precisa contar os pontos, mas, ó, quando eu for fazer o outro aqui de trás, eu já sei que eu vou pular 2, 4, 6, 8, vou pular 10 pontinhos. O ponto 11 e o 12 desse lado aqui, vai ser onde eu vou costurar esse ganchinho, para que fique igual no short todo, ó. E vou colocar mais 2 aqui nessa lateralzinha. Então, eu vou colocar um total de 6. E já dá um diferencial na peça, ó. Fica bem diferente. Depois, vocês podem passar um cintinho aqui, um cinto normal, ou fazer um cinto de outra cor no crochê também. Aí, vai da imaginação de vocês, tá? Então, eu vou terminar esses acabamentos aqui. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês os shorts inteiro. Aliás, vou mostrar os shorts inteiro e daí a gente vai fazer, né, a parte de cima, que eu já havia esquecido. Ó, o short, então, ficou pronto. Já postei foto pra vocês. Tá aqui a parte de trás, só pra vocês terem uma noção. E agora, a gente vai fazer, então, a parte de cima, que é o cropped de amarrar na frente.